Olá, meus irmãos e minhas irmãs, boa noite a todos, aos que estão presentes, aos que nos assistem virtualmente pelo canal do Nery no YouTube, do nosso Núcleo Espírita Recanto da Esperança. Estamos em mais uma terça-feira de palestra pública presencial aqui em nossa casa. Teremos hoje aqui conosco nosso irmão, querido irmão Francisco Costa, que estará abordando aqui o tema A Compreensão Espírita da Vida e da Morte, tema relevantíssimo, né, para a doutrina espírita e que nos traz muitos esclarecimentos. Será o tema da palestra pública da noite de hoje. E para não delongarmos muito nessa parte inicial e já para partirmos para a palestra propriamente dita, que teremos não só a abordagem, a explanação a respeito do tema, mas também teremos um toque especial de música, né? O nosso palestrante da noite de hoje irá tocar o violão, irá nos agraciar aí com boas canções, né? De letras harmoniosas e de bom gosto, claro. Portanto, aqueles que nos acompanham virtualmente, curtam, compartilhem, comentem, interajam nos comentários, que ao final da palestra pública nós iremos conceder a oportunidade daqueles que comentaram, daqueles que realizaram as perguntas, possam interagir também aqui conosco presencialmente, tá bom? Então, é muito importante essa colaboração daqueles que nos assistem virtualmente, porque além daqueles que nos acompanham presencial, né, as palestras públicas ficarão gravadas, então vocês poderão reprisar, poderão compartilhar, isso é muito importante para dar visibilidade ao trabalho da casa. E aqueles que tiverem qualquer dúvida a respeito de como a casa funciona, como são os trabalhos que decorrem semanalmente, sintam-se à vontade, curtam lá as redes sociais, sigam a gente, para que vocês fiquem antenados por dentro de todo o cronograma semanal de atividades do nosso Núcleo Espírita Recanto da Esperança. Então, sem mais delongas, vamos à nossa prece inicial, tá bom? Então, gostaria de convidar a todos a fechar nossos olhos, a serenar nossos pensamentos e que possamos agradecer ao Mestre Jesus, assim como o nosso Pai Celestial de infinito amor, e também a espiritualidade amiga da casa, pela oportunidade de estarmos aqui em mais uma noite de trabalho, mais uma noite tentando levar esclarecimento, levar consolo, que a palestra, o tema da palestra da noite de hoje, possa nos alcançar as fibras mais íntimas da alma e que possa nos conduzir à mudança necessária, o aprimoramento moral que tanto é importante para que possamos ser testemunhas e cartas vivas do Evangelho, onde quer que nós estejamos. Então, meus amigos, possamos agradecer ao Mestre, ao nosso Pai e à espiritualidade amiga pela oportunidade de trabalho, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos presencialmente, desenvolvendo esse trabalho tão maravilhoso e que possa alcançar aqueles que tanto necessitam de escutar a boa nova. Imbuídos dessas boas vibrações, pedimos permissão para iniciar e concluir os trabalhos da noite de hoje da melhor forma possível. Que assim seja. Portanto, meus irmãos, convido agora o nosso palestrante Francisco Costa, que tratará do tema Compreensão Espírita da Vida e da Morte. Francisco, mais uma vez, seja muito bem-vindo e fazemos um agradecimento especial pela doação das obras espíritas para a nossa biblioteca, enriquecer ainda mais a nossa biblioteca. Agradecemos aí essa doação, sem sombra de dúvida, frutificará e será de serventia, de muita serventia aqui para a nossa casa. Então, o púlpito agora é todo seu, fique à vontade. Como? Queridos irmãos, queridas irmãs, nas três dimensões da vida, que a paz do Cristo reforce em nós que a certeza maior para a felicidade necessariamente passa por servir amando e amar servindo. Muito boa noite, muita paz a todos. Gratidão à casa pelo convite. E assim, eu sempre expresso e faço questão de expressar o quanto a gente respira paz quando a gente chega nesta casa, né? Sem qualquer demérito a nenhuma outra, mas
quanto a gente... Eu particularmente, me sinto bem aqui nesta casa. E gratidão pela presença de vocês, a vocês que estão conosco através do canal no YouTube, serão muito bem-vindos. A nossa gratidão primeira, antes de qualquer coisa, a Deus, pela oportunidade que nos provê de estarmos reunidos entre irmãos. O tema proposto para a noite de hoje pode ser assim, ele é multifacetado. Porque quando a gente vai pensar na realidade morte e vida, você tem um leque muito amplo de abordagem e de compreensão. De acordo com a cultura, de acordo com o tempo e o espaço, vida e morte e vida, assumem contornos em contextos diferentes. Mas pegando uma linha, uma espinha dorsal, de um modo geral, nós compreendemos inicialmente que a morte, ao longo da história da humanidade, ela sempre foi tratada como algo muito ruim. Desde o início da povoação terrestre e da organização social das pessoas, né, os agrupamentos sociais que foram se formando ao longo da história, foram possibilitando as pessoas, primeiro, trazerem as atribuições de deuses. E foi se criando Deus para qualquer coisa que não era possível se compreender naquela época. Nós vamos para a mitologia grega e vamos encontrar Deus da guerra, Deus de todas as formas, Deus da beleza, e por aí, Deus da fertilidade. Vamos para a mitologia romana igualmente, vamos encontrar uma enormidade de deuses. Mitologia egípcia, idem. E nós vamos encontrando essa capacidade do homem estar preocupado com o que vem depois. Porque o que nos faz a buscar Deus é exatamente compreender o que vem depois dessa vida. E aí eu boto vida aqui entre aspas e vou explicar mais à frente. Então a morte, ao longo da história, sempre foi, a partir desses agrupamentos e dessa perspectiva dos deuses, os deuses, então, naquela época, eram deuses, digamos, com muito mais características humanas e de Deus quase nenhuma ou nenhuma mesmo, a não ser no ideário popular. Mas nós observamos que, tendo essas características humanas, porque era a referência que o homem tinha à época para essa necessidade que o homem, com o conhecimento limitado da época terrena, né, ainda num processo de infância espiritual, nós vamos perceber que o homem vai atribuindo a Deus coisas que são eminentemente humanas. Então se cria num Deus que se vinga, num Deus que tem raiva, num Deus que tem ira, num Deus que castiga, e foi se construindo essa ideia, e a partir daí as sociedades foram se organizando em castas que deu-se o nome de religiosas. E estas castas religiosas, para manter o povo sob controle ou sob domínio, começou a pegar a base primeira, que era o que acontece quando eu morrer. Uma vez que o fenômeno morte é algo que é natural para todo e qualquer ser vivo. As plantas, vou usar o termo morte, mas depois eu vou mudar esse termo para outra coisa. Mas as plantas morrem, os animais morrem, tudo o que é orgânico tem um fim. Absolutamente tudo, né? E nesse princípio, com a perspectiva de domínio pelo medo, e a morte sempre foi envolta em muito medo. Sempre foi nos estimulado, isso desde os primórdios, que a morte é algo ruim. Mas esse sentimento de morte como algo ruim, nada mais é que reflexo do nosso próprio baixo conhecimento deste fenômeno chamado morte. Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 68, quando ele está tratando
das causas primárias, das causas primeiras, né? Ainda da formação do espírito, da formação do mundo, né? E da formação do ser biológico, né? E é nessa perspectiva que Kardec vai tratar desse tema. Ele pergunta qual a causa da morte entre os seres orgânicos. E a espiritualidade, né? Os espíritos da codificação vão ser muito claros ao dizerem o esgotamento dos órgãos. Ou seja, a morte nada mais é do que o esgotamento, a incapacidade de funcionamento do órgão biológico. Mas aí nós passamos para uma outra perspectiva. Tá, mas se esses órgãos vão morrer, vão se esgotar, é como uma bateria do seu celular. Você deu uma carga no seu celular, foi o nascimento dele, começou a funcionar, beleza, né? Funcionou luzes, e música, e vídeo, e WhatsApp, e Instagram, e tudo mais que é possível. E aí a bateria começa a bateria baixa. Fazendo analogia ao nosso corpo, a bateria baixa são essas falências que vão acontecendo ao longo da nossa existência, né? Essas falências que vão acontecendo pouco a pouco. Porque desde o momento em que a gente respira biologicamente para o mundo, a gente já começa a morrer um pouquinho, né? É um pouquinho de cada vez, é um processo lento, né? E aí, quando você chega ao processo, por exemplo, chegam as doenças com a idade, coisa e tal, a sua bateria do celular dura o quê? 24 horas? 48 horas? Né? Depende do uso, né? No corpo também depende do uso. Nós podemos antecipar o fim da bateria do celular, se eu fico assistindo lá os vídeos no YouTube, com a tela, o brilho no máximo, eu vou gastando mais, né? E vou antecipar o fim dessa bateria. No corpo também, quando nós fazemos os excessos. Os excessos da glutonia, excessos de toda sorte que você possa imaginar. De toda e qualquer sorte, tudo em excesso, já dizia as nossas tetravós, quintavós, escanchavós, que tudo demais é veneno, né? E aí vamos observando que quando tratamos desse processo, quando eu digo que a gente encurtamos pelas nossas escolhas equivocadas. E aí não nos alimentamos adequadamente, não praticamos uma atividade física, não cuidamos do jumentinho que São Francisco chamava, né? Francisco de Assis chamava esse aqui do jumentinho que me carrega. E é a grande verdade, porque, me carrega como assim? Simples. É porque existe um elemento somado a este corpo biológico que mantém este corpo biológico em atividade. Enquanto o seu celular, eu vou estar sempre fazendo essa analogia, enquanto o seu celular tiver carga na bateria, ele está funcionando. Na hora em que essa carga se extingue, ele apagou. A diferença, no caso, é que o celular continua ali. Você pode recarregá-lo, né? O corpo biológico, nem sempre. Ou não, nem sempre não. Nunca, né? Após o falecimento dos órgãos, o esgotamento desses órgãos, não há como retornar, né? Mas tem as EQMs, as experiências de quase morte. Certo, aí tem uma palavrinha chamada quase. A morte efetivamente não aconteceu, né? Então você teve um quase, houve um despreendimento, né, deste elemento que eu estou chamando a atenção, estou contextualizando para chegar nele, né? Deste elemento há um despreendimento, mas o cordão de prata, o nosso fio maravilhoso que nos mantém conectados, este elemento básico com o corpo biológico, né? Esse não se desligou, então não aconteceu o esgotamento total dos órgãos. E aí, vamos pensando nessa perspectiva de morte, como esse desconhecimento e nessa ideia de que há algo que sustenta ativo este ser biológico.
E aí é quando eu chamo a atenção de que nós não somos um corpo que carrega um espírito. Não, nós somos um espírito utilizando temporariamente um corpo. E quando a gente começa a compreender essa perspectiva, a gente começa a perceber que há uma outra realidade a ser vivida, a ser compreendida e a ser experienciada. Eu, voltando um pouco à história, eu falava da história da morte ter sempre sido estimulada, ter sido usada como medo de dominação. Porque se você pertence a esta ou aquela denominação, a esta ou aquela linhagem doutrinária, a esta ou aquela perspectiva religiosa, você vai para o céu ou para o inferno. Então eu já sei para onde é que eu vou. Mas será que realmente é assim? Será que isso tem uma razão mais racional, mais palpável, que a gente possa ter isso mais presente, mais próprio? A doutrina espírita vem nos dizer que entre essa ideia finalista de céu ou de inferno, e estabelecendo céu como um espaço geográfico de felicidade eterna e inferno como um espaço geográfico de sofrimento eterno, a gente vai encontrar alguns problemas. O primeiro é de dizer que Deus é imperfeito. Porque Deus não tem amor. Deus não tem zelo pelos seus. Como assim? Porque se Deus faz coisas imperfeitas, então Deus é imperfeito. E se todos nós somos filhos de Deus e somos criaturas de Deus e somos imperfeitos, então Deus não é perfeito. Sendo imperfeito, não pode ser Deus. A gente cai nessa primeira contradição. A segunda é que, sendo Deus conhecedor de tudo, e aí, questão número 1 do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Kardec pergunta, e os Espíritos vão nos dizer, inteligência suprema. E aí, quando a gente pensa nessa perspectiva de inteligência suprema, e olhe que supremo é o máximo que a gente consegue, na nossa linguagem humana, compreender como o top dos tops, né? Você pega, por exemplo, qual a mais alta corte dos países? O Supremo Tribunal Federal, né? A alta corte dos Estados Unidos, idem, e assim sucessivamente, quando toma as decisões mais altas. Qual é o top, o Supremo, por exemplo, do catolicismo? O papado, e assim por diante, né? Só que a nossa concepção de Supremo, se comparada aos mundos, não precisa nem muito longe, não precisa para os mundos ditosos, não, basta ficar nos de regeneração. A nossa concepção de Supremo é tão pobrezinha, né? Assim como pobrezinha ainda é a nossa ideia sobre morte. E aí Kardec vai perguntar na questão 69, por que uma lesão do coração, antes dos outros órgãos, causa morte? Aí ele vai dizer que o coração é a máquina da vida, mas o coração não é o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Né? E é muito interessante a gente observar isso, nessa perspectiva, porque quando a gente observa, mas o coração, a gente faz aquela analogia que o coração é a sede do amor. Não, o coração é só um músculo, é uma bomba mesmo, né? É só uma bombinha mesmo. O amor reside... Aí eu vou trazer o elemento que eu vinha falando até então. O amor reside no espírito. É este elemento chamado espírito que mantém esta forma biológica em atividade. E quando este espírito separa-se dessa forma biológica, o que acontece? Essa forma vai para um estágio que a gente chama, vulgarmente, de morte. Vou abrir um parêntese para dizer o seguinte, a morte não existe. Concordo plenamente com Richard Simonetti. Bato palmas para Richard quando ele diz que a morte não existe. Aí João Vitor me olha assim, como é que é? A morte não existe? Não, não existe. Se nós pegarmos a etimologia da palavra morte, ela vai dizer o seguinte, aquilo que se acaba. Opa, o que a gente faz com os corpos? Nós sepultamos. Se sepultamos,
outras formas de vida vão se alimentar daquele corpo. Aí vamos voltar às nossas aulas de biologia, as cadeias alimentares, né? E aí o que acontece? Você vai ter outras formas, vermes, fungos, bactérias que são necessárias e vão se alimentar desta forma. E, por fim, a gente ainda vira um adubozinho para alguma planta. Não, mas eu vou cremar. Hoje está na moda cremar, né? É até ambientalmente correto. Cremar, sim, mas as cinzas também são forma de alimentação para as plantas e para os peixes, né? Sim, com certeza. Então, vamos observando que nesse processo morte é preciso nós compreendermos que trata-se de um fenômeno natural. Ah, mas ninguém gosta de perder ninguém. E nós ainda utilizamos um termo, ou alguns termos, alguns pronomes possessivos. É meu pai, é minha mãe, é meu irmão, é meu filho, meu isso, meu aquilo. Mas esse meu, não no sentido da relação em si, mas no sentido da propriedade. E a gente, dada a nossa condição em que nós estamos num planeta de provas e expiações, sendo espíritos ainda de terceira ordem, ainda temos essa condição de conhecimento um tanto quanto limitada e a gente ainda se sente dono do outro. É possível avançar? Com certeza. Costa está dizendo, então, que não posso ficar triste porque alguém muito querido meu desencarnou. Não estou dizendo isso, não. É parte da nossa existência, da nossa condição, que nós choremos, que nós sintamos algum sofrimento, sintamos saudades. O que a gente não pode, não deve, é compreender a morte como um fim de uma relação. Ela não existe, esse fim de relação. Porque a relação de amor está no campo da espiritualidade. São amor quem sente é o espírito. O corpo não ama, corpo não pensa, corpo não... Corpo é uma ferramenta, é uma colher como você pega ela para botar no prato e levar a sopa para a boca. Mas o espírito, sim, este ama. E aí, na minha condição, eu vou chorar por alguém que desencarnou, muito querido? Sim, com certeza. Vou ter algum sofrimento? Sim, com certeza. É parte da nossa condição. No entanto, nós precisamos compreender que a morte não é o fim, porque o espírito desliga-se dessa matéria que foi útil durante X tempo, foi útil durante tal tempo, hoje, pelo seu esgotamento, já não é mais útil, né? A relação de amor não se acabou ali. Ao contrário, ela se fortalece ainda mais. Por quê? Porque estando na espiritualidade, e aí eu vou colocar aqui algumas aspas, dependendo das escolhas que nós fizermos aqui, dependendo do amor que nós desenvolvemos uns pelos outros, né? Na nossa relação familiar, na nossa relação de amigos, na nossa relação nem de desconhecidos, quando conseguimos compreender a dimensão da palavra amor, nós vamos ampliando esses laços. E esses laços vão se fortalecendo e não se encerram, não se acabam com o fenômeno morte biológica. E vamos cada vez mais ampliando ainda mais esses laços de amor. E a esses laços nós verdadeiramente chamamos de vida. Porque o que naturalmente chamamos de vida é, assim, popularmente, é estar encarnado, um espírito encarnado no corpo e estar vivendo. Na verdade, vida é muito mais amplo. Vida começa a existir desde o momento em que, pelo amor e pela sua vontade, Deus nos toma um cadinho lá do fluido cósmico universal e nos dota de consciência. Nos faz individualidades. Ou seja, o espírito que hoje usa esse corpo, né, galã de Hollywood, né, de João Vitor, chama-se João Vitor hoje, mas pode ter se chamado Joaquim, Maria,
João, Pedro, Harold, sei lá. Os nomes são transitórios. No direito, o nome é um negócio muito importante. A identidade no direito, o nome é algo que lhe identifica enquanto individualidade. Na espiritualidade, é sua essência que lhe identifica como identidade. Qual a minha identidade? Se eu ainda sou aquele ser muito preocupado do farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Puxa aqui a brasa para mim, as duas brasas, porque não dá para dividir, senão vai apagar. Aí, certamente, a gente ainda não compreendeu essa dimensão chamada amor. E não compreendendo ela, a gente não, passando para a espiritualidade, não consegue perceber, ou manter, nem perceber, mas manter esta relação viva. Ah, mas eu amo meu pai. Eu amo meu irmão, até enquanto meu irmão não pisar no meu calo esquerdo. Porque senão eu passo a bolacha no pé da orelha. Né? E aí, quer dizer, o amor foi embora completo, na hora, assim, puf! Quando a gente compreende o amor, a gente compreende uma dimensão chamada de perdão. E nessa dimensão de perdão, a gente vai perceber que há algo extremamente importante da nossa vivência para viver esta existência. Porque vida é aquela que começa lá da individualização e vai à imortalidade. Nós não morremos, uma vez constituídos, nós não desaparecemos jamais. Permaneceremos existindo para sempre. E quando os laços de amor são construídos aqui, esses laços permanecem na espiritualidade e vão se ampliando cada vez mais. A gente tem aqui a nossa família, né? Pai, mãe, filhos, coisa e tal, tio, tia, avós. Aí quando a gente começa a ver isso na dimensão espiritual, percebe que essa família é muito, muito, muito mais numerosa. Porque nós somos, desde a nossa individualização até chegar aqui, nós passamos por diversas existências. Foram várias existências que foram nos trazendo conhecimentos que nos levaram à condição que nós estamos hoje. E esta condição nos levará a continuar galgando outros caminhos mais para frente, né? Continuar avançando e crescendo. Mas eu falava de perdão. Quando a gente compreende a ideia de perdão, a gente compreendeu a palavra amor. Porque as duas estão muito ligadas, muito intrínsecas. Se nós pensarmos na dimensão humana, na dimensão terrena, que mãe consegue ver o seu filho sendo vilipendiado, execrado, surrado, crucificado por responsabilidade de uma pessoa e mesmo assim ter a capacidade de perdoar? Na obra Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos, ele faz um relato de uma história lindíssima. Quem já leu Boa Nova vai lembrar desse relato e sabe que ele é maravilhoso. E Elizabeth Lacerda musicou isso, dizendo assim: Judas triste e solitário, relembrando o Calvário, cego de tanto sofrer, tem a culpa e o remorso a lhe doer. No meio da noite escura, escuta a voz da brandura. Meu filho, por que choras? Acaso não sabe, senhora? Sou eu, o Judas traidor, aquele que com um beijo entregou o nosso Senhor. Deixa-me sofrer as dores
pois mereço a escuridão. Não há quem me abençoe, me perdoe ou me faça uma oração. Meu filho, sei que sofres, sei também que te preocupas com o remorso que escutas. Venho apenas falar-te, confia em Deus que é teu Pai. O Pai jamais condena um filho à eterna pena. Venho como toda mãe resgatar um filho amado. Sofre então com paciência, não estás desamparado. Quem és tu que assim me falas? Sabes tão pouco de mim. És bendita irradiando amor. Não sabes presença divina do meu fardo e da minha sina. Aquele homem de luz, fui eu que levei a cruz. Eu conheço a tua história, vim aqui pra te dizer, fui eu que dei a luz ao homem chamado Jesus. Venho trazer-te o perdão, conforto e consolação. Levanta, aceita e confia, sou a mãe de Jesus, sou Maria. Vem, dá-me tua mão, vamos recomeçar. Sou a mãe de Jesus, sou Maria. Eis a dimensão do amor. Eis a dimensão do amor. A capacidade, isso é a verdadeira vida. Quando a gente compreende que o amor é a base primeira para existir. Pois sem amor, nada faz sentido. Quando a gente pensa na ideia de amor sem essa perspectiva de entender o outro, a gente vai caindo na perspectiva da frustração, da ausência de si próprio. Quantas vezes a gente tem visto aí os consultórios dos psicólogos sobrecarregados, né? Sobrecarregados. Os advogados também. Porque alguém faz uma besteira e corre para o advogado com o vazio que viveu, aí corre para o advogado para tentar consertar a besteira. Né? Eu estou sempre mexendo com alguém. Né? Então, gente, quando a gente vai pensando que essa questão da vida, a gente pensa de que cada existência, se nós tomarmos a existência terrena que nós temos hoje e fizermos um comparativo, cada dia é como uma existência, né? Que forma uma vida, que, como eu já disse, começa lá na individualização do fluido cósmico universal e vai à imortalidade. Mas não é eternidade? A gente não é eterno, não? Não. Nós não somos eternos. E aí, por que isso? Peraí, mas se você diz que espírito não morre, espírito não é eterno, não é não. Porque o conceito de eterno
é aquilo que não tem começo e não tem fim. E apenas Deus não tem começo nem fim. Nós tivemos um começo, mas não teremos fim. Então, compreendendo, a doutrina espírita vai enxergar a morte unicamente como um fenômeno natural. Lembra que eu falei da história de ficar assistindo horas e horas de vídeo lá no celular? Aí a gente vai lá e toma uma manguaça, pega o carro, bate, capota, coisa e tal. Foi escolha nossa em antecipar o desencarne. É como você pegar o celular e jogar dentro da pia. Né? Eu antecipei a morte desse celular. Assim também, a morte deste corpo, morte entre aspas, né? Essa falência desse corpo vai acontecer também por essas escolhas, por esses atos que a gente faz. E aí, mas afinal de contas, como é que a gente vive bem? Existe uma fórmula para que se possa viver bem, para se viver com dignidade, para se crescer, para eu ter certeza que na próxima existência será uma continuidade dessa, num patamar melhorzinho, né? Viva o amor agora. Faça a escolha pelo amor. Mas o que é amar? É compreender que todos nós somos caminhantes da mesma estrada. Estamos no mesmo processo, na mesma jornada de evolução. Não há melhores e nem piores. Há alguns que já caminharam um pouco mais. E a esses, o amor lhe impõe a responsabilidade de estender a mão e auxiliar a quem ainda não chegou ao mesmo passo em que você está. Ao que está atrás, cabe a humildade de estender a mão e buscar a ajuda daquele que já caminhou um pouco antes. Essa é a verdadeira vida, que se estende não no corpo, mas se estende em muitas e muitas e muitas existências, até que a gente chegue à condição de angelitude. E para chegar a essa condição de angelitude, há um longo caminho, né? Porque numa existência nós não conseguimos aprender tudo. Então é necessário que de cada existência nós possamos aprender um pouco mais. Vamos lembrar da nossa escola? Lá na educação infantil, a gente primeiro aprendeu a rabiscar, né? A riscar, pintar, cortar, para desenvolver coordenação motora, essa coisa toda. Depois veio o uso do lápis, aí veio as garatujas e por aí afora, né? Tem uns nomes técnicos lá que Piaget, Vygotsky, mais os Ferreiro, o pessoal da área da pedagogia conhece bem, né? Depois, aí vem a escrita bastão. Muita gente prossegue na escrita bastão ao longo da existência. Como é também nas escolhas que fazemos. A gente que estaciona nas suas escolhas e não busca um modelo, uma direção a seguir. Eu vou vivendo um dia de cada vez, vai cantando igual a Roberto Carlos, sem motivo vou vivendo por aí por viver. Né? Se bem que acho que a letra não é dele, acho que é de Márcio Greik. Me parece que é, não tenho certeza. E aí, muita gente muitas vezes estaciona na letra bastão e permanece na letra bastão, cometendo os mesmos erros ao longo de toda a existência. E, lógico, esses erros, ao desencarnar, vai permanecer fazendo do mesmo jeito, porque não se abre a nova perspectiva. E quando nós nos abrimos a outra perspectiva, a conhecer outras realidades, que, não, mas é porque eu sempre fui assim, eu sempre me ensinaram assim, eu sempre vivi nesta ou naquela perspectiva religiosa. Nada de errado, não tem nada errado. Mas abra-se a conhecer para além daquilo que você está, para que você tenha capacidade de escolha. Porque o que nos move, gente, e o que nos impulsiona são as escolhas. As inquietações geram escolhas. As escolhas necessitam de parâmetros. E o melhor parâmetro está na questão 625 do Livro dos Espíritos. Quem lembra? Qual modelo o homem é dado ao homem para se guiar, né? Eu não lembro agora o termo exato que Kardec usou, mas qual modelo mais perfeito foi dado ao homem para ele evoluir? Aí a espiritualidade é a menor resposta que existe no Livro dos Espíritos.
Jesus. Assim, taxativo. A nos dizer o seguinte: o modelo moral de Jesus é aquele que nós deveremos seguir se queremos fazer as escolhas adequadas. Aí nós não vamos encontrar nem o Jesus vingativo. Ah, não, mas Jesus expulsou os vendilhões do templo. Mas aquilo foi uma vingança? Ou foi um processo de admoestação? A gente não vai encontrar Jesus orgulhoso: eu sou o cara, sou filho de Deus, então eu posso tudo. Ao contrário, a maioria das vezes, não vai, eu fiz, mas não vai dizer a ninguém não. Né? Ou seja, humildade. Jesus nos apresenta esses modelos morais. E aí é quando nós muitas vezes paramos para refletir e pensar: quando estou só, sentindo-me cansado, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma, me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo aos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser. E mesmo nas nossas imperfeições, Jesus permanece nos amando e se fazendo e se apresentando como exemplo e como modelo para todos nós. E aí, quando nós compreendemos isso, vamos chegando à perspectiva de quão deveríamos ser gratos a Deus por nos oferecer um modelo, uma direção, uma luz, tal como aquela coluna de fogo relatada lá no Êxodo, né, que conduziu o povo hebreu, né, quando saiu do Egito. Jesus é esse farol a iluminar a nossa caminhada. Quer ser melhor? Siga Jesus. Quer construir uma nova perspectiva? Siga Jesus. Porque ao encontrar Jesus, nós vamos fundamentalmente, obrigatoriamente, encontrar a Deus, que é a razão maior do nosso caminhar, do nosso existir. E encontrando a Deus, nós encontramos um elemento que todo mundo busca. Busca nas passeatas, nas faixas, nos protestos, nos movimentos e esquece de procurar nas suas atitudes. Paz. A gente está muito preocupado em encontrar paz. Vou lá com uma faixa, lá um pirulito. Queremos paz, queremos paz. Mas quando a gente não se faz paz, nós só insuflamos ainda mais guerras. E ao encontrar essa paz, a gente começa a encontrar, tal como Jerônimo Mendonça, a encontrar Deus nas simplicidades. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz.
Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca lembranças. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. E essa volta, ela vai acontecer sempre nesse ciclo de vida e morte e vida. Porque nós estamos num estágio aqui, num estágio lá. Até que não precisemos mais voltar para aqui. E já aprendemos tudo que a Terra nos possibilita aprender? Já. Então, a gente vai para um outro estágio, uma outra dimensão onde a gente possa viver mais plenamente. E já caminhando para encerrar, Valdir Júnior, presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, escreveu uma canção muito linda que nos convida a viver. E viver, não viver, esse viver mesquinho, mas o viver plenamente, em comunhão e harmonia com todos. Mesmo que a gente passe por perrengue, que a gente passe por dificuldade, mesmo que o outro pise no calo, né? Eu nem sei mais, é Diniz, né? Mesmo que pise no Diniz, que é o técnico da seleção agora, eu sempre mudo o nome do... Eu mudo o nome do calo de acordo com o técnico da seleção. E Valdir vai nos fazer um convite a viver assim. Pense sempre, há um caminho a seguir. Onde tem flores, há esperança, como um sol a surgir. Talvez você nem perceba o encanto de uma flor que lança seu perfume só pra dizer que lhe ama sem nada exigir. E é capaz de desabrochar em pleno inverno, só para estar ao seu lado. Vale a pena viver, vale a pena sorrir, vale a pena caminhar e em Deus parar. Vale a pena amar, vale a pena sonhar, vale a pena acreditar no bem e em Deus. Talvez você nem perceba o encanto de uma flor que lança seu perfume só pra dizer que lhe ama sem nada exigir. E é capaz de desabrochar em pleno inverno, só para estar ao seu lado. Vale a pena viver, vale a pena sorrir, vale a pena caminhar e em Deus parar. Vale a pena amar, vale a pena sonhar, vale a pena acreditar no bem. Vale a pena viver plenamente.
E viver plenamente é seguir o modelo moral que Jesus nos apresenta. E o modelo moral de Jesus é construir a felicidade com o amar servindo e o servir amando. Muita paz e muito obrigado. Francisco Costa, mais uma vez, em nome da casa, agradecemos a sua disponibilidade, o seu carinho em atender o nosso pedido. Parabéns pela maravilhosa palestra. Sem sombra de dúvidas, né, ficaremos com muitas reflexões, né, a respeito do tema que foi tratado na noite de hoje. Eu queria abrir aqui ao público se tem alguma observação a fazer, alguma pergunta, algum questionamento, para que Costa possa esclarecer ou possa continuar a reflexão daquilo que não ficou claro, né? Falem agora ou se calem para sempre. Pois não, João? Obrigado, Costa. Sim, mais uma. Eu queria entender melhor os planos. Em algum determinado momento, o senhor falou que a gente estava num plano muito baixinho, assim, para... Fique à vontade. Perfeito. Já entendi. Entendeu? Quando a gente fala de planos, a gente fala de posições numa perspectiva espiritual. Nós temos uma escala. Kardec, no Livro dos Espíritos, ele apresenta uma escala de mundos. Você tem mundos mais atrasados, bem mais atrasados do que a Terra, e olha que a Terra já não é lá essas coisas, né? Aí você tem a Terra, você tem os mundos de regeneração, que são mais avançados do que a Terra, você tem os mundos ditosos, e por aí vai até chegar aos mundos crísticos. Cada um desses planetas é habitado por espíritos que compreendem aquela dimensão. Então, o nosso plano aqui hoje é de espírito de terceira ordem. A gente já passou por duas, passou da primeira e da segunda. A gente foi aprovado nas outras duas. Como Kardec diz, esta está muito longe de ser a nossa primeira encarnação e mais longe ainda de ser a última, né? Ou seja, nós vamos nesse processo de evolução contínua. E aí, mesmo dentro de cada planeta, você tem vários planos. Ou seja, vários estágios de evolução. E aí, por isso que nós vamos ver uma sociedade onde você vai ver pessoas extremamente duras de coração, muito voltadas ao ódio, ao rancor, à amargura, ao mal. Pessoas que são devotadas ao mal. E você vai ter pessoas que são quase angelicais. Nossa, dona fulana é um anjo. A vida inteira levou em fazer o bem e leva em fazer o bem. Nós temos algumas figuras assim que são ícones, mas não são as únicas. É bom que a gente deixe claro que não são as únicas. A gente pode apresentar, por exemplo, o exemplo de Francisco de Assis, né? Que é mais conhecido como São Francisco de Assis, né? A gente chama basicamente Francisco, que é Francisco e da cidade de Assis, e que foi um cara que tinha tudo para ser, ou assim, tinha dinheiro, tinha posses, tinha condições de... Então ele abandonou tudo para viver em função e a serviço do outro, do próximo, né? Há alguns exemplos, por exemplo, Chico Xavier, durante 92 anos de existência terrena, e desde já criancinha, né, quando começou a compreender a sua mediunidade, já começou a servir, e fez da sua existência um exemplo de amar e servir. Então, você vai ter espíritos que estão nesse estágio, mas tem espíritos também que estão no estágio que adoram a morte. Lógico, eu estou falando aqui, mas não é uma regra, mas se você quer conhecer espíritos ainda muito agarrados à questão da materialidade, tem um acidente na esquina. Corre todo mundo para fazer foto, para aparecer, para saber quem foi, morreu como, espedaçou quanto. As pessoas têm muito essa morbidez ainda,
E roubar a carga se tiver alguma coisa, ainda tem isso, né? Ao passo que uma pessoa que já está num outro plano mais espiritualizado, essa pessoa não está preocupada em ver ali um corpo deteriorado, mas ela para no seu canto e eleva uma prece a Deus por aquela pessoa, por aquele espírito. Então os planos são esses estágios e são muitos. São quantos planos? Não dá para dizer quantos planos são. São inúmeros, incontáveis, isso só na Terra. Se você for pensar então em todos os estágios, aí o negócio, para nós aqui, a condição de conhecer é muito inviável. Então, quando a gente fala de plano, fala nesse estágio de evolução que cada um de nós estamos, né? Eu vou dar um exemplo para ser bem rápido, porque a gente já está no horário, né? Eu vou dar um exemplo para ser bem rápido. Na minha casa, desta existência terrena, da minha família de origem, meu núcleo familiar, nós somos 7 filhos, certo? 6 se harmonizam maravilhosamente bem. Tem um que destoa. Tem um que é a carninha de pescoço para todo mundo, né? E aí, o que a gente começou a compreender? Particularmente eu, quando eu conheci a doutrina espírita, ele é um presente na minha vida. É um grande presente, porque ele está me ensinando tolerância, paciência, amor ao próximo, mesmo quem não ama a gente, e vai nos ensinando essas coisas. Então, de cada situação, João, a gente pode tirar uma aprendizagem. E de cada aprendizagem, a gente vai elevando os nossos planos de evolução. Espero que eu tenha conseguido responder. Mais alguém, gente? Por mim, vai até as 4 da manhã, não tem problema nenhum. Amanhã é feriado. Cosme, muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Outros convites virão, sem sombra de dúvidas. Mais uma vez, seja bem-vindo à nossa casa, né? E estamos extremamente gratos aqui pela sua disponibilidade de tempo. Portanto, meus amigos, estamos encerrando a palestra pública da noite de hoje, mas antes de encerrar de forma definitiva, nós vamos concluir com a prece final. E a nossa prece final é uma regra aqui, né? Ela não é muito flexível, não. É o palestrante que tem que fazer a prece final. A gente poderia hoje oferecer essa prece a um desencarnou, não sei se vocês sabem, um aluno contemporâneo de 12 anos de idade, hoje, depressão. E aí eu poderia para confortar a família, para que essa... Sim, sem sombra de dúvida. Sim. Vamos elevar o nosso pensamento e... Falando de reflexão, né? 12 anos, né? Muito triste. Exatamente. Vamos envolvê-los aqui em nossas preces. Não vamos divulgar o nome, né? Mas vamos tentar mentalizar para que as preces cheguem até o nosso irmão. Já não vai sair na casa porque eu desliguei o transmissor, mas dá para a gente ouvir. Então, meus irmãos, nos envolvendo nesse clima de prece, de harmonia e de paz que respiramos aqui. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz, nós te sentimos aqui em vibrações fraternais na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus.
Muito obrigado, Francisco Costa. Satisfação imensa, né, que essa prece em forma de canção possa alcançar e envolver todos aqueles que estejam necessitados, aqueles que desencarnaram, aqueles que se encontram nas camas dos hospitais, nos presídios, nas ruas sem ter um lar, aqueles órfãos, né, que eles possam encontrar a luz, né, que o amor do Cristo os alcance para que possa conduzir, né, nas provas mais árduas, possa conduzir, né, com a resiliência necessária e perpassar pelas provas mais árduas que há de vir pela frente, que todos nós teremos que passar, né, para aprimorarmos moralmente. Então, imbuídos dessas boas vibrações, agradecemos a todos aqueles que puderam estar presentes aqui, né, e aqueles que estão também virtualmente. Muito obrigado. Curtam, comentem e compartilhem. Lembrando que o nosso Núcleo Espírita Recanto da Esperança tem sempre como lema esclarecer, consolar e servir. Sempre servir. Muito obrigado a todos e terça-feira tem mais palestra pública. Até mais. Muito obrigado, Francisco. Eu que agradeço. Sou eu que agradeço. Eu, assim, vou aproveitar a oportunidade que eu estou aqui.